Se tem uma coisa que dá frio na barriga de qualquer psicólogo iniciante, é a primeira sessão. Por isso, eu decidi trazer esse vídeo para você e já vou adiantando. Eu não vou falar sobre a estrutura que Judy e Aaron Beck propõe, porque quando a gente está no contato com o paciente, o que realmente conta é o seu raciocínio clínico e também o manejo das suas próprias emoções. Então, eu vou te falar das minhas experiências ou contar alguns casos, algumas coisas que eu já fiz que eu não faria mais. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: quando entrar numa sessão de terapia para atender o seu paciente, lembre-se, você é a profissional, certo? A pessoa que está do outro lado, ela pode ter a graduação que for, ela pode ter o conhecimento que for, ela te procurou para ajudá-la. Então, fique tranquila, lembre-se disso, lembre-se que você é capacitada para estar naquele lugar e não permita que as suas crenças, né, façam com que você acabe dando aquele passinho para trás, demonstrando uma certa insegurança. Então, para começar, já é muito importante você se lembrar que você é a profissional e você foi escolhida por essa pessoa para atendê-la. Afinal de contas, ela entrou em contato com você, não foi assim? Então, tenha isso muito claro na sua mente. Sobre o formato da sessão. Eu já fiz sessão dupla, sessão de avaliação, já fiz sessão com tempo normal e eu cheguei a uma conclusão. Primeiro, em relação à sessão com o tempo normal, com o desejo de acolher o meu paciente, de fazer com que ele se sentisse muito à vontade, por vezes eu saía da sessão sem colher as informações necessárias para aquele primeiro momento, para já ir delineando o caso. É claro que você não precisa correr, você não precisa ter pressa, mas eu entendo que toda pessoa que me procura, ela está em busca de um retorno, ela está em busca de um resultado. Então, eu sentia que, apesar de acolher aquela demanda, de ouvir a pessoa, eu não conseguia obter as informações básicas sobre ela, sobre o caso, para já conseguir, de alguma forma, ir desenvolvendo aquela estrutura de conceitualização. Então, eu notei que atender numa primeira sessão, assim, cru, sem nenhuma informação do paciente, não funcionou para mim. Dessa forma, eu parti para o formato de uma sessão de avaliação em que a pessoa, ela marcava comigo 2 horários. Aí a gente já tem alguns problemas que eu fui percebendo nessa minha experiência. Primeira coisa é que uma sessão dupla o paciente paga o dobro, afinal de contas eu estou trabalhando 2 horários. E alguns pacientes demonstravam uma certa resistência, um pouco de susto com esse valor. Contudo, no geral, eles acabavam fechando, acabavam pagando, porque eles já chegavam para mim sabendo do meu trabalho, já conhecendo o meu trabalho. Então, não tinha muita dificuldade com relação a isso. Mas era um ponto que pesava de alguma forma. E aí, uma outra coisa que eu percebi é que eu dava esse primeiro tempo para o paciente falar à vontade, para ele expressar como ele estava se sentindo, mas em um outro momento eu começava com um checklist de perguntas ali, com aquela lista mesmo de perguntas, e eu sentia que em algum momento ficava um pouco cansativo, sabe? Já tinham passado 50 minutos, 1 hora, chegando ali mais ou menos a 1 hora e meia, e aquilo trazia realmente uma exaustão para o paciente. Claro que há casos e casos. Tem paciente que quer falar bastante, que está bem empolgado, mas, de maneira geral, eu comecei a perceber que não era ainda a forma mais adequada para eu conseguir fazer uma primeira sessão que marcasse bem o meu paciente, que ele se sentisse realmente acolhido e que ele também percebesse que seria ajudado por mim. Diante disso, eu desenvolvi uma outra estratégia que essa sim funcionou demais. E agora eu vou aqui abrir um parêntese e já vou dizer para você. Você não vai ouvir essa dica em outro lugar, tá? Porque é realmente pessoal, é realmente das minhas experiências.
Foi algo que eu construí com as minhas vivências e normalmente os psicólogos mais experientes eles não falam sobre esse assunto. Então eu vou pedir para você já valorizar isso, vai deixando o seu like aqui, compartilha com um psi ou com um grupo de psis que você sabe que estão precisando daquele empurrãozinho aí para iniciar e também se inscreve no canal, tá certo? E aí, qual foi a estratégia que eu desenvolvi? Eu criei um formulário com todas as perguntas que eu considero importantes saber nesse primeiro momento de contato com o meu paciente. Então, perguntas muito bem elaboradas, a maneira como essas perguntas são feitas, né? São bem estruturadas e perguntas realmente importantes que fazem toda a diferença nesse primeiro contato. Eu já chego na sessão conhecendo muito bem o meu paciente. Claro que conhecendo dentro dos aspectos ali das informações que ele me deu. Mas, baseado no meu raciocínio clínico, na minha experiência profissional, com aquelas informações, eu já consigo entender para que caminho mais ou menos eu vou seguir no atendimento àquele paciente. Então, quando eu chego na sessão com ele, eu já tenho essas informações, eu já consigo dar para ele ali alguns feedbacks, falar algumas coisas que faz com que ele se sinta compreendido. Então faz toda a diferença. Eu criei esse formulário com todas as informações que realmente importam e que o meu paciente ele precisa responder, mas com muita tranquilidade, já para facilitar o processo. Porque eu sou assim, gente. Sinceramente, eu não gosto de perder tempo, não, sabe? Eu entendo que o paciente ele chega para mim com uma demanda, ele quer resolver essa demanda. Eu entendo que o valor de terapia, de sessão que ele paga é um valor que é considerável, está tirando do bolso dele, então é um investimento. Então eu quero dar retorno para o meu paciente. Eu dou muito carinho para o meu paciente. Eu sou muito comprometida com ele empaticamente falando, mas também entendo, inclusive na realidade, faz parte disso, entender que o meu paciente ele precisa ter resultados, ele precisa se sentir bem a partir do avanço no processo terapêutico. Então eu criei este formulário que eu coloco lá no Google Forms. E a partir desse formulário, sim, as coisas mudaram completamente. Então, eu faço aquele horário de sessão normal com o meu paciente, mas eu já chego cheinha de informações sobre ele. Fez toda a diferença. Se você quiser ter acesso a esse formulário, você pode olhar aqui nesse número, entrar em contato comigo nesse número que eu deixei na descrição, ou pode ir lá no meu Instagram, que você consegue falar comigo. Mas já manda uma mensagem direto falando o que é que você precisa, tá? Se você também precisar de supervisão, pode fazer isso, entrar em contato com o número que está aqui, ou então ir lá no meu Instagram. E aí também já manda direcionado, olha, eu quero supervisão, eu quero as perguntas do formulário ali para avaliação do paciente, e aí eu já vou responder você com mais celeridade, tá bom? Então, fez toda a diferença. Nesse primeiro momento, você precisa realmente buscar estratégias para que você possa, de maneira prática, tanto acolher o seu paciente, mostrar que ele está no lugar certo e também mostrar que ele está com a profissional certa. Porque se ele nessa primeira sessão não sentir segurança em você, não sentir que você vai realmente ajudá-lo, você vai acabar perdendo a oportunidade de cuidar desse paciente. E eu digo que é muito mais do que perder um paciente por causa do valor. Para mim, é muito mais você perder a oportunidade de vivenciar com esse paciente uma experiência de transformação que você está sendo convidada a fazer parte. Então, é muito importante ser assertiva nessa primeira sessão. Agora vamos falar sobre a condução da sessão. Primeira coisa, evite fazer intervenções mirabolantes ou você vai assustar o seu paciente, tá?
Não é momento de você fazer aquelas intervenções surreais, de você falar demais, de você falar muito tecnicamente. Não faça isso. Mas, em contrapartida, é importante que você faça algumas intervenções específicas, mostrando para o seu paciente que você tem domínio acerca daquilo que ele está trazendo para você. Por exemplo, o seu paciente chega no consultório, na sessão ali, falando para você que está com problemas sérios de ansiedade, que não está conseguindo dormir, que tem muitas reações fisiológicas. Aí é momento de você intervir, dizendo para esse paciente que você entende como ele se sente, que realmente a ansiedade, quando ela está disfuncional, é extremamente problemática. Explicar que os pensamentos interferem naquilo que ele pensa, interferem também na maneira como ele se comporta. Então, você já vai explicar o modelo cognitivo, mas você não vai chegar daquela maneira robótica. Olha, isso aqui é o modelo cognitivo, que tá. Não, você experimenta, você aproveita aquilo que o paciente está trazendo, que são os problemas dele, e aí você inclui isso, tá? Então, às vezes, também trazer um ou outro termo técnico pode ajudar você a ganhar aquela segurança com o paciente, desde que você fale de forma que você seja compreendido. Então, não é para você falar porque as nossas cognições, porque os pensamentos automáticos, nesse primeiro momento, eu acredito que não vale a pena você sair utilizando esses termos mais técnicos, sendo que a pessoa ela pode sair da sessão sem entender muito bem. Se você fala pensamento automático, você explica do que se trata o pensamento automático, explica que em outra sessão você vai se aprofundar um pouco mais, mas é importante que você também aproveite esse momento para expressar, para demonstrar conhecimento acerca daquilo que o paciente está falando e já gerar nele essa confiança de que você sabe do que ele está falando, o que ele está sentindo e que você realmente vai conseguir ajudá-lo. Se você deixar para fazer isso numa segunda, numa terceira sessão, você corre o risco de já ter perdido a oportunidade de cuidar desse paciente. Um terceiro ponto, eu não sei se eu já listei aqui, se eu fui listando, mas eu acho que aqui nas minhas anotações é o terceiro ponto que eu quero falar com você. Seja empático com seu paciente. Independente do que você ouve, pelo amor de Deus, você está sendo pago para ser empático. Você está sendo paga para ser empático. Então, a pessoa chega para você com uma demanda, seja o que for, o que quer que ele tenha feito, se trata de um ser humano que está buscando a sua ajuda naquele momento. Então, se você percebe que aquela demanda não é para você de jeito nenhum, que você não vai conseguir dar conta, é melhor você encerrar por ali, passar para uma outra profissional que você sabe que vai conseguir atender, mas não tente, não julgue aquele paciente, sabe, gente? Não importa o que ele fez, não importa qual é a condição dele, se trata de um ser humano e você é pago para ajudá-lo a sair daquele lugar e não para julgá-lo. Então, isso para mim é muito importante. Expresse essa empatia, tenha essa empatia genuína dentro de você. E se você não está conseguindo fazer isso com esse paciente, passe o caso, por favor. Quarto ponto, evite dar diagnósticos nessa primeira sessão, ainda que você tenha adquirido aquela listinha com todas as perguntas que realmente precisam ser feitas, que eu fiz, que eu criei, ainda que você tenha essa listinha na mão e já tenha muitas informações sobre o paciente, evite, nesse primeiro momento, dar um diagnóstico, né? Ou um pré-diagnóstico, porque a menos que você saiba muito bem como fazer isso, tá? Porque o ideal é que você fale para esse paciente o que você está percebendo. É muito importante você dar esse feedback, porque também o paciente vai sair da sessão sem noção nenhuma, e aí vai expressar, você vai acabar expressando que você não sabe nem o que ele está fazendo ali. Então, evite dar diagnósticos, mas ao mesmo tempo busque de alguma forma mostrar para ele que você sabe em que linha mais ou menos vocês podem
estar seguindo, tá? Agora, se você já tem muita segurança, eu não estou fazendo vídeo para PCs que já tem muita experiência, então imagino que você não tenha. Se você tiver por algum motivo e caiu aqui nesse vídeo, ok. Se você tem segurança de fazer muito bem esse diagnóstico nessa primeira sessão, faça. Mas eu aconselho que se você está chegando agora nesse mundo PC, é muito importante que você evite nessa primeira sessão já fazendo o diagnóstico. O paciente, ele talvez, né? Alguns querem resposta, na maioria das vezes eles querem respostas, mas eles não estão ali buscando exatamente um diagnóstico. Se você só consegue sinalizar para ele que caminho vocês vão seguir, qual é a linha de tratamento ali, qual é a forma, né? Quais são as possibilidades de tratamento, você já consegue muita coisa com esse paciente, tá? Então não se precipite. E aí eu quero contar para você uma experiência que eu tive, né? Falando em não assustar o paciente. Eu acho que eu falei isso em algum ponto aqui atrás, eu não lembro bem, mas eu já fiz o seguinte: olha só, certa vez eu recebi uma paciente. Ela chegou para mim, eu já tinha as informações sobre ela, já tinha pedido para ela preencher bonitinho antes da sessão, então faça isso, tá? Você pede ao paciente para preencher antes da sessão, dá uma olhadinha, dá uma avaliada naquelas informações que você recebeu dele. E aí eu já fui sabendo bastante coisa sobre a minha paciente. Mas aí ela chegou na sessão falando que não tinha ansiedade. Não sofria com ansiedade, não sofria com pânico, na realidade. Eu não sofro com pânico, tive pânico há não sei quantos anos atrás. E aí foi falando que fez terapia durante 8 anos. Aí, ó, meu sinalzinho de alerta já acendeu. Depois ela disse que estava usando benzodiazepínicos há não sei quantos anos. Se você não sabe o que são benzodiazepínicos, é muito importante você começar a estudar psi, estude psicofarmacologia, tá? Se você tiver interesse no assunto, coloca aqui no comentário que eu providencio um vídeo sobre ele. Então, ela começou a me dizer que fazia uso de benzodiazepínico há não sei quanto tempo e também foi falando para mim os sintomas que ela estava sentindo nesse momento. Aí não teve jeito. Aí eu falei para ela que ela tinha assim transtorno de pânico, que eu já identifiquei, gente, eu identifiquei. Ela já tinha transtorno de pânico. Eu falei que ela ainda tinha sim transtorno de pânico, que não tinha sido bem tratado durante esses 8 anos e que infelizmente estava voltando com essa força, com essa intensidade maior. E mais, o quadro dela era tão sério que ela estava entrando em um quadro depressivo, de ansiedade generalizada, junto com o transtorno do pânico, por causa do benzodiazepínico. Então, ela tinha desenvolvido esses transtornos, ela estava com uma dependência a esse medicamento. Mas o pior de tudo que eu falei não foi isso. Eu disse para. Meu Deus do céu. Eu disse para a paciente que a gente ia precisar retirar o benzodiazepínico. Isso é verdade? É verdade, mas não era de jeito nenhum o momento de dizer aquilo para a paciente. Porque eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, olha a situação delicada que essa paciente tá. E ela tá achando que tá bem. Eu vou dar um choque de realidade. Dei o choque de realidade. Graças a Deus, a paciente não foi embora. E claro, né, a maneira como eu fui falando não é como eu estou aqui expressando para vocês, mas olhando de fora, depois eu percebi que eu não deveria ter seguido esse caminho. Então, veja o meu exemplo e não faça a mesma coisa. E ela ficou com medo, porque o benzodiazepínico se tornou uma espécie de muleta. Quem sabe, né? O paciente faz uso desses medicamentos, eles têm um efeito rápido, os sintomas somem rápido, mas o uso dele só pode ser feito no máximo em 4 semanas, e isso com acompanhamento psiquiátrico, e não era o caso dela em hipótese alguma. Mas eu assustei minha paciente. Aí depois de um tempo, depois de algumas sessões, que claro, ela foi melhorando, não tinha retirado benzodiazepínico, porque claro, estava no início do tratamento. Aí eu fui, conversei um pouco com ela sobre, né, o quanto ela poderia ter ficado assustada com aquilo que eu falei. Ela falou realmente que ela ficou assustada. Ela já tinha vindo de uma abordagem que era a psicanálise, então
a maneira como eu trabalhei com ela já era muito diferente. Ainda por cima eu vou e digo uma coisa dessa. Então, minha experiência, eu espero que ela sirva para você entender que você precisa ir com calma, mesmo que você perceba coisas nesse sentido, talvez não seja o momento de você falar para a paciente de maneira nenhuma, tá? Então, eu já aprendi que eu não vou fazer mais isso. Não perdi a paciente, o tratamento foi dando super certo, mas só que eu percebi que a minha abordagem naquele momento ali foi um pouco agressiva demais para ela, tadinha. E ela se assustou um pouco, tá? Então, gente, esse foi o conteúdo desse vídeo que eu fiz com muito carinho. Eu gosto de compartilhar as minhas experiências com vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo. E não esquece de entrar em contato comigo se você quer essa listinha de perguntas que eu fiz. E pode ser no WhatsApp, pode ser no número que eu vou deixar aqui. E é isso, tá? Você é muito importante. Não esqueça que o trabalho que você faz transforma vidas. Então, vá adquirindo essa confiança, vá buscando se qualificar cada vez mais. Busque supervisão, busque ajuda de profissionais mais experientes, se tiver muito difícil para você, mas não abra mão de entregar para o seu paciente o melhor resultado que você pode entregar, aquilo que ele realmente merece, tá certo? Então é isso, se cuida, nós nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho das notificações. Se cuida, Psi!